Graça e paz a todos. Amém. Vamos meditar aqui na palavra, nas escrituras, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 2 a seguir. Nos diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Esta palavra aqui, irmãos, que Paulo está falando quando escreveu essa carta aos Romanos, se você voltar no capítulo, no versículo de número 1, você vai ver que está falando assim, não sabeis vós, irmão, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Esta lei que Paulo está falando, irmãos, é a lei do homem. Só que nesta passagem, nós vamos ver que, olha o que Paulo diz no versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, esta passagem que nós estamos lendo, Paulo, toda vez que está falando acerca do casamento, Paulo está comparando este casamento aqui da igreja com o Filho glorificado, o casamento da igreja com o Filho glorificado, porque toda vez que nós lemos isso, nós trazemos para casamento terreno, nós trazemos para o quê? Para o adultério terreno, para a traição terrena. Só que isso aqui que Paulo está falando não é terreno. Paulo está fazendo uma comparação do casamento da igreja com o Filho glorificado, e nós vamos entender isso aqui hoje, o que é uma traição espiritual, o que é um adultério espiritual, que o povo tem explicado de uma forma generalizada, a qual nós não entendemos. Nós trazemos isso tudo para o lado carnal, e às vezes as pessoas ficam assim, mas a mulher largou o homem, o marido dela, e ela é casada com ele, largou ele e casou com outro, então ela está adulterando. Só que quando a palavra fala que a mulher está ligada ao marido, nós vemos que a palavra fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, não fala? E os dois serão uma só carne. Só que quando Paulo fala aqui de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Só que nós temos que entender uma coisa. Quando a palavra fala que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, nós temos que entender uma coisa. É marido. Marido. Você tem que buscar o significado. O que é um marido? Você tem que buscar o significado do que é um marido. Está falando marido, não está falando ligado ao homem, não. Porque existe homem, mas existe marido. Está falando marido. Se você souber o que é um marido, você vai entender o porquê que a carta de divórcio não tem nada a ver. Porque você tem que saber o que é um marido. Porque a lei obriga o homem a ficar debaixo, sabe de quê? A lei obriga o homem e a mulher a ficar debaixo de escravidão. A lei do homem obriga a mulher e o homem a viver debaixo de escravidão.
Por quê? Porque se eu caso com Viviana e eu vou, espanco Viviana, Viviana é obrigada a ficar comigo espancando ela? Só porque ela está ligada a mim pela lei? Não, não é isso que o pai quer. Aí nós temos que entender o que é um marido. Se eu sou marido dela, eu tenho que fazer o quê? O meu papel de marido. E o papel do marido é o quê? Cuidar da esposa, zelar pela esposa e não espancar ela. Então a mulher é obrigada a viver com o marido se ele respeitar ela e cuidar dela. Se ele espanca ela, ela pode dar carta de divórcio para ele, largar ele, casar com outro se ela quiser. Não está errando, não está adulterando. Você sabe de que Deus não agrada? Que o pai não agrada? O Criador não agrada? É o homem não fazer nada com a mulher e nem a mulher fazer nada com o homem, é largar ele do nada. Sem ele ter feito maldade, não sem ter feito nada. É isso que o pai não agrada. Mas nós vamos entender o que é o adultério espiritual. É isso, marido tem que se pôr nessa posição, entender o que é um marido, não é homem. Vamos chegando. Então, vocês estão entendendo? Depois vocês pegam e buscam o significado desse marido, que vocês vão entender o que é um marido e o que é um homem. É diferente. Não é isso que o pai está falando. E nós vamos entender isso agora nesse estudo, que o que é uma traição espiritual? As duas alianças. Então a mulher, Paulo está falando que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, só que Paulo está falando de marido. Nós temos que entender uma coisa, é marido. O marido foi feito para cuidar, zelar da esposa e respeitar, não para espancar e nem trair. Se ele espanca e trai, ela está com liberdade para o quê? Para, seja casado no papel, né? Tem liberdade para largar ele e cascar fora. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo de escravidão. Na graça nós somos livres. Nós não estamos debaixo de escravidão. Viveu muitas mulheres, viveu muitos homens debaixo de escravidão. Quantas mulheres que iam para o fogão à força com os maridos que bebiam cachaça, chegava, espancava elas iam para o fogão fazer almoço para eles e elas viveu com ele até a morte. Por quê? Porque ela estava ligada a ele pela lei. E quantos crentes cristãos aí que não separam, porque acha que porque casou no papel, o homem pode bater, pode espancar e não separa. Eu estou ligado a ele pela lei, não posso separar. Aí ele pode te espancar e você tem que ficar obedecendo a ele. Está errado. O pai não quer isso. Não é isso que o pai quer para nós. Adultério carnal que os homens explicam de forma errada. Não é isso que o pai quer. Nós já somos livres. O pai quer o quê? Que ame e respeite até o fim. Esse que é o marido verdadeiro. A mulher está ligada ao marido, não ao espancador, não ao que não respeita. Não respeita. Ela tem liberdade e ele tem liberdade para, dar carta de divórcio, cascar fora e ser feliz com o outro, que o pai quer isso. Porque nós hoje não somos livres. Um homem que espanca a mulher, que bate, isso é marido? Que não respeita, marido é aquele que zela e cuida, esposa é aquela que é submissa ao marido, que respeita o marido. Traição espiritual, as duas alianças. Nós vamos entender agora o que Paulo está falando, o que é um adultério espiritual. Aí vocês vão entender agora. Vocês vão entender agora que nós aqui, que nós não temos nada com Emanuel, nada. Nós não temos mais nada com ele. Emanuel é passado, Emanuel é passado. Nós não temos nada com Emanuel. Para eles lá, Jesus. Para nós, Emanuel. Nós não temos mais nada com ele. Não adianta nem clamar, nem pedir. Nós não temos mais nada. Vocês vão entender agora. Traição espiritual. As duas alianças. Quais que são as duas alianças que um casal usa? A de noivado e a de casamento. Não são essas duas alianças? Marcos 2, 18. Ora,
os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Perguntando para ele: por que os discípulos de João e os dos fariseus estão jejuando e os seus discípulos não jejuam? E o mestre disse: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o noivo? Perguntou para eles. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa: porventura os filhos das bodas podem jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Virou para eles e falou: vocês estão vendo que o noivo está com eles. Com quem? Com os discípulos. Como é que eles vão jejuar? O noivo está com eles. Vocês estão preocupados porque eles não estão jejuando, mas eles vão jejuar como? Se o noivo está com eles? Só que olha o que ele responde. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão naqueles dias. E que dia que o noivo foi tirado? Que dia que o noivo foi tirado? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão naquele dia. O noivo foi tirado na sexta e voltou no domingo de manhã. Na sexta o noivo foi tirado, Judas não entregou ele lá no jardim. Aí os discípulos começaram a jejuar. Só que no domingo ele volta. Naqueles dias eles jejuaram. É por isso que hoje o jejum não vale para quem está na graça. Quem está na graça não precisa nem de jejuar, é perca de tempo. Por quê? Porque isso aí está na lei. Na lei se usava jejuar. Mas quem que jejuava? Os discípulos de João e os dos fariseus. Olha lá. No dia que tirou, eles foi jejuaram. E quem que ele era ali? Era o noivo. Quem estava com eles? Quem estava com eles? O noivo ou o marido? Que estava com os discípulos? O noivo. O noivo estava com os discípulos. João 3, 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o filho, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha o que João está falando. João está falando acerca de quem? Por que João está falando acerca do noivo? Porque, irmãos, para o povo de Israel, que está na lei, ele veio como noivo. Ele veio como noivo para o povo de Israel. Só que para nós, a Igreja da Graça, hoje ele não é noivo mais. Ele é, sabe o quê? Marido. Hoje ele não é noivo mais, ele é marido. Ele foi noivo para quem? Para o povo de Israel. Aliança de noivado. Velha aliança, lei. Ele foi noivo para o povo de Israel. Nós vamos entender isso aqui. Olha o que Paulo fala, 2 Coríntios 11, 2. Para nós que estamos na graça. Para o povo daquela época dele que já estava na graça que ele estava pregando. Porque estou zeloso de vós com zelo de pai. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um noivo. A um marido, a saber, ao Filho glorificado. Está vendo aí? Não é noivo mais. Por que ele não é noivo? Porque quando ele morre na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, ele tira a velha aliança e coloca a nova.
Aí nós não somos hoje, nós agora somos que? Casado com ele, a igreja é casada com ele. Agora Paulo está preparando, zelando, porque para apresentar ela como uma virgem pura a um marido, não é mais um noivo. Por quê? Porque agora é nova aliança, não é aliança velha, mas noivo para o povo de Israel, mas para nós da graça, marido. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há no Filho. Está vendo aí? Tem engano. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Filho, para que sejais de outro. Olha só, gente. Olha. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Filho, para que sejais de Jesus? Para que sejais de Emanuel? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para o Pai. Para que sejais de outro, de que outro? Do que ressuscitou. Porque o que ressuscitou não é carne, é espírito. Era carne quando estava com o povo de Israel, com os discípulos, mas após ressuscitar, agora não é carne, mas agora é espírito. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Filho, para que sejais de outro. De outro quem? Do Filho glorificado, que ressuscitou. Que pertence o quê? À nova aliança, o evangelho da graça. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, não vivam mais para ele. Mas viver para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou. Sabe o que Paulo está falando aqui? Uma coisa, irmãos, é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Antes da cruz é carne e osso, depois da cruz é espírito glorificado. Não é mais carne e osso. Os discípulos teve experiência com um homem de carne e osso. Paulo não. Paulo teve experiência com o Filho glorificado. É isso que Paulo está falando. E ele morreu por todos. Quem morreu? Emanuel. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós vivemos por quem? Para aquele que ressuscitou, que é o Filho glorificado. Por quê? Porque nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, não na velhice da letra, não na carne. Porque o Pai é espírito, importa que assim o adore. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha aí, gente, que profecia, que revelação. E assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Quem que veio em carne? Não foi Emanuel que veio em carne? A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido o Filho segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Não conhecemos mais desse jeito. Conhecemos como? Em espírito.
Por que vocês acham que quando o Emanuel veio na terra e Pilatos estava lá junto com ele lá, Pilatos começou a interrogar ele, ele vira para ele e fala com ele assim: o meu reino não é deste mundo. Sabe qual de quê? Porque o reino do Pai é espiritual. Já existem pessoas nessa terra, isso nós podemos afirmar, eu posso afirmar, isso você também pode afirmar, que já está vivendo o reino espiritual com o Pai. Já está vivendo, e tem pessoa que não está conseguindo viver isso. Mas por que não está conseguindo viver? Porque ainda vive na velhice da letra, ainda vive na carne. Nós não, nós já estamos vivendo o reino, irmãos. Por quê? Porque nós conhecemos aquilo que nos é dado pelo Espírito. Nós sabemos que o reino do Pai não é desta terra. É tanto que os fatos, os acontecimentos que ficam acontecendo, não assusta a gente. Mas por que não assusta? Porque nós vivemos com o Pai em espírito e em verdade. Assim que se alguém está no Filho, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está no Filho glorificado é nova criatura. As coisas velhas já passou para você, ó. Aquela aliança velha, que as obras da carne, obra da lei, já ficou para trás, já passou, porque agora é o que? Agora é nova aliança. Agora nós somos o quê? Esposa dele. A igreja agora é a esposa dele, não é noiva como o povo de Israel. 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém do Pai, que nos reconciliou consigo mesmo pelo Filho e nos deu o ministério da reconciliação. Está vendo aí? Já nos reconciliou com Ele. Se Ele já nos reconciliou com Ele, gente, por que as pessoas pegam e ficam assim? Você tem que fazer isso para você obter o perdão. Você tem que fazer aquilo outro para você obter perdão. Você tem que jejuar 30 dias para Ele te perdoar dessa falha. Ele já nos reconciliou com Ele. Se Ele já nos reconciliou com Ele, você não tem que fazer mais nada. A única coisa que você tem que fazer é o que? Adorar Ele em espírito e em verdade. Você já está reconciliado com Ele. Mas vindo a plenitude do tempo, o Pai enviou seu Filho. Enviou seu Filho como que? Como homem, em carne. Nascido de mulher, nascido sob a lei. O Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob o quê? Nascido sob a lei. Para remir os que estavam debaixo da lei. Para remir quem? Os que estavam debaixo da lei. A fim de recebermos a adoção de filho. Nós estávamos o quê? Debaixo da lei. A fim de receber a adoção de filhos. E porque sois filho, o Pai enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Está vendo? O Pai enviou seu Filho nascido que? Nascido de mulher. Nascido que? Nascido sob a lei. Por quê? Porque a graça ainda não existia. A graça não foi revelada aos discípulos, a graça foi aos 11 discípulos. A graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Gálatas 4,6. E porque sois filho, o Pai enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E tem uma outra versão que ainda fala assim, ó. Parece que eu já vi papai querido. O que está querendo dizer aqui? Que as coisas não são mais carnal, gente. O mundo hoje é espiritual. Para nós que reinamos com o Pai, é espiritual, não é carnal mais. É tudo espiritual. Tem tanta coisa, irmãos, para ser explicado dentro das Escrituras, que foi explicado de forma errada, que quando vocês ficarem sabendo, vocês não vão acreditar. Nem eu estou acreditando, para falar a verdade. Mas não tem jeito, é do jeito que está aqui. Nem eu, até eu, tem hora que eu fico batendo parafuso e pensando, não pode ser. Não tem lógica, não dá, não é.
Mas por causa que eu fico assim? Porque já foi feito em mim uma lavagem cerebral e eu ainda estou contaminado. Lá vou me limpando pela palavra. Nós vamos ver isso aqui. Nós já vamos sendo limpos pela palavra. Mas nós ainda estamos, se for olhar, tem ainda vestígios de nós, de corrupção que nós aprendemos. Principalmente quem fez bacharel em teologia. Para arrancar essas coisas dele não é fácil. Quem ficou 15, 13, 14 anos, não é fácil. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro do Pai pelo Filho. Está vendo? Nós não somos mais servos, mais o que? Nós não somos mais escravos. Hoje nós somos filhos. Por que nós somos filhos? Porque Ele enviou o Espírito dEle aos nossos corações. A qual clama dentro de nós é o Pai. É o Pai que está falando. É o Pai que está ensinando. É o Pai que está mostrando. Olha que Paulo diz: já estou crucificado com o Filho e vivo, não mais eu, mas o Filho vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele está falando que a vida que agora eu vivo no meu corpo, na carne, vivo-a na fé do Filho do Pai, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo-a na fé do Emanuel? Vivo-a na fé do Jesus de Nazaré? Vivo-a na fé do Filho do Pai. Que Filho do Pai? O glorificado. O que ressuscitou. Por quê? Porque a carne para nada pressa. A carne vai para a tumba, chega lá, você enterrou hoje, vai daqui lá 2 anos, 1 ano, só tem pó. O esqueleto é tirado e jogado na caixa. Agora aqui não, ó. É o Espírito. O que ele falou quando ele estava na cruz? Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E a carne, para onde que foi? Foi para o túmulo. Só que quando ele ressuscita ao 3º dia, por que ele volta naquele corpo? Porque ele ainda tinha algumas instruções para dar para os discípulos, mas depois, quando ele sobe e a nuvem oculta ele, já não é mais o mesmo. É agora o Filho glorificado, já não é mais o mesmo. E é o que está até hoje, glorificado. Não aniquila a graça do Pai. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Filho morreu em vão. Está vendo aí? Ó? Justiça não provém da lei. Paulo está falando, eu não aniquilo a graça do Pai. Se a justiça provém da lei, segue então que o Filho morreu em vão. Por que Paulo está falando isso aqui? Tem um monte de gente aí dizendo que a justiça provém da lei. Se a justiça provém da lei, então para que o Filho morreu? Então morreu em vão? Derramou o sangue dele em vão? Foi chicoteado, cuspido, pisado, maltratado em vão? Se a justiça provém da lei. O que é a justiça que provém da lei? É você querer ser salvo por méritos humanos. Sou salvo porque dou dízimo, sou salvo porque tomo santa ceia, sou salvo porque sou batizado nas águas, sou salvo porque jejuo muito, sou salvo porque leio muita Bíblia, sou salvo porque não faço isso nem aquilo. Não. A justiça não provém da lei. Não aniquila a graça. Então a graça permanece. A graça permanece, que é o quê? Que é o evangelho que muitos não estão pregando, não têm coragem de pregar. Por quê? Porque não gera lucro. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também o filho é o cabeça da igreja. Se o marido é o cabeça da mulher, como também o filho é o cabeça da igreja, então o filho é o que da igreja? Lê com entendimento o que o filho é da igreja. Olha lá.
Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o filho é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então o filho é o que da igreja? Marido. Olha lá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também o filho é cabeça da igreja. O marido não é cabeça, o filho também é cabeça. Então o filho é marido. Marido da igreja. Não é noivo, é marido. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao filho, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Essa é a comparação que Paulo está fazendo, irmãos. Que ele faz aquela analogia do casamento. Tudo isso está se referindo à igreja e ao Filho glorificado. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também o Filho amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar. Ele se entregou por ela para o quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pelo batismo. Pelo batismo? Pela palavra. Está vendo? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Nós somos limpos pela palavra. É a palavra que nos limpa. Quando ele foi lavar o pé dos discípulos, o que Pedro falou? Não, vai lavar o meu não. Vou lavar o pé não. Depois começou a entender as coisas, enfiou o pezão na bacia e começou a lavar o pé dele. Quando começou a lavar, ele gostou da ideia, parece que ele estava começando a entender, falou, lava só meu pé não, lava meu corpo todo. Vós não necessitais de ser lavado, vós já estáis limpo pela minha palavra. É a palavra que limpa e purifica o homem. Nós estamos sendo limpos pela palavra. Quem não quer a palavra da verdade, fica sujo. Fica sujo. Verdade dói, mas tem que ser dita. Quem não quer compromisso com a palavra da verdade, que se suje então. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só tem jeito de você ficar sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, sabe como? Sendo limpo pela palavra. Porque quando a palavra vai te limpando, as rugas vai saindo todas, aquelas porcariadas que estavam dentro de você, que o sistema religioso colocou, que a teologia colocou, tudo torto, tudo errado, vai saindo tudo. Vai saindo tudo. Mas por causa de que? Pela palavra da verdade. Parece não, é verdade. Que o Espírito entra dentro de nós como se fosse um tsunami, um furacão, e vai arrastando tudo quanto é trem ruim que está na reta. Ó, que você olhar, você está limpo. Qualquer um que vem, você fala, ih, você é balela, para. Que isso você está falando? Olha lá. Está vendo o que é o casamento que Paulo está falando lá? Que hoje as pessoas pegam aqui, ó, e traz para o lado carnal e começa a apertar um homem ou uma mulher. Começa a apertar um homem ou uma mulher. Olha o que Paulo está falando. Depois que ele começa, ele faz um apanhado do casamento e começa a falar sobre o casamento. Se você ler lá, você vai ver. Olha o que ele fala no final. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito do Filho e da igreja, que ó, o casamento do Filho e da igreja. A igreja é casada com o Filho glorificado, e não com Emanuel, não com Jesus de Nazaré. Quando Paulo faz essa
analogia, essa simbologia, que adultério que Paulo está falando? Sabe qual adultério que Paulo está falando? O adultério que o sistema religioso está cometendo, a traição que o sistema religioso está cometendo. Porque se eu sou casado com o Filho glorificado e pertenço a ele, por que ainda eu estou traindo ele com Jesus? Por que ainda estou traindo ele com Emanuel? Eu não tenho nada com Emanuel. Emanuel é a aliança de noivado, a aliança de casamento, é o Filho glorificado. Nós não temos nada com Emanuel, com Jesus de Nazaré. Quem tem é o povo de Israel. Porque ele não veio, não foi para eles, não veio nascido sobre a lei, nascido de mulher. Então esse é o adultério espiritual que Paulo está falando. A traição espiritual é você deixar o Filho glorificado para se unir a Emanuel. Emanuel é passado. Emanuel é passado. Nós agora pertencemos a outra. Esse é o adultério espiritual que Paulo fala. O povo aí fora está o quê? Está vivendo em adultério. Porque tudo para o povo é Jesus, tudo para o povo é Jesus. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo. Mas o compromisso mesmo com o que ressuscitou, com o Filho glorificado, ninguém tem, ninguém sabe, ninguém quer. Adultério espiritual, traição espiritual, traindo o Filho glorificado com Jesus de Nazaré. Essa é a traição que Paulo está falando. Só que pega isso e o quê? Engloba em nós. E traz para cima de nós. E vira e fala assim, que a mulher não pode separar do marido, não. Nem que ele pode meter gai no você, pode cacetar, pode arrebentar você, pode fazer com você o que quiser. Ele pode andar com 2, 3, 4 mulheres e depois na hora que ele vir dentro de casa, você aceita ele massacrado aí, tá? Aceita ele desse jeito. Sabe o que isso chama? Escravidão pela lei dos homens. Escravidão pela lei dos homens. O Pai não quer isso, gente. Para nenhum, porque o Pai chamou nós a liberdade. Aí sabe o que nós temos que entender? Que foi o que eu falei. Que aqui, ó. Marido é aquele que está falando. Marido, assim como ele mesmo amou ela e se entregou por ela. Marido é aquele que ama e se entrega. Não é aquele que espanca e desrespeita. Espancou e desrespeitou? Ó, pode ser crente, pode ser o que for. Pode estar na graça, pode ser o que for. Se chegar perto de mim e perguntar, eu falo. Hoje que eu conheço, eu falo. Deixa chegar uma mulher que perto de mim, que conhece o evangelho da graça hoje, virar para mim e falar comigo, meu marido está me espancando, está me desrespeitando. Larga ele e vai viver sua vida feliz com outro. E você acha que ela vai perder a salvação dela? Vai não, porque o Pai não chamou nós à escravidão. Viver debaixo de escravidão de lei de homem, ter que ser humilhado, torturado, massacrado e ainda ficar ali aceitando. O Pai não chamou nós para isso. Isso ninguém vai entender isso. Fala isso para o sistema religioso lá fora, porque tudo para eles é lei, tudo tem que obedecer à lei. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito do Filho e da Igreja. Hebreus 9:15. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E por isso é mediador de uma nova aliança. Não é aliança velha, mas aliança de noivada, que é a lei. Era com o povo de Israel a aliança, agora é a graça. É marido da igreja. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Está vendo? A nova aliança fez o quê? Envelheceu a primeira, acabou. Está falando que a primeira acabou. O que se envelhece perto está de acabar. Envelheceu, acabou. Então a velha aliança já era. Hoje, nós que estamos em graça, vivendo em graça, pela graça e a misericórdia do Pai eterno, nós não cometemos mais adultério espiritual.
Por quê? Porque nós estamos aqui reunidos e nós não temos mais, gente, compromisso com Emanuel, com Jesus de Nazaré. O nosso compromisso é com o Filho glorificado, aquele que o quê? Que entregou o Evangelho da Graça para Paulo. Ele que entregou. Porque foi com ele que Paulo teve, foi dele que Paulo recebeu. Paulo não recebeu nada de Emanuel, nada de Jesus de Nazaré para entender. Nada. Paulo recebeu daquele que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Amém? E aí, deu para entender o que é adultério espiritual?